nessa noite. Amém? Vamos colocar Apocalipse capítulo 4, do 1 ao 11. Gosto muito do livro de Apocalipse. É o livro da revelação. Muitos falam Apocalipse, fala do fim do mundo. Não, fala de muitas coisas. Muitos não gostam de vida, são tantas figuras, né? Tanta coisa. Mas é um livro que é revelação. Ele é revelado, né, irmão? Não está oculto. Ele é revelado, por isso que diz a revelação. Amém? Vamos ler. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. É ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em suas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando os seres viventes derem glória, honras e ação de graça aos que se encontram sentados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono e proclamar. Amém? Não tenhamos medo. Deus está, sentado no trono. Aqui tem um trono, e diante daquele lá em cima, isso aqui não é nada, é simbólico. Né, pastor? Deus está sentado no trono e Ele contempla a criação, Ele contempla cada um de nós. E no contexto dessa passagem, eu marquei várias coisas que Deus está falando comigo. No contexto dessa passagem, é que a igreja estava vivendo esses momentos mais sombrios e amargos. A perseguição da igreja era terrível, os cristãos sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras, perseguidos com grandes crueldade. Os apóstolos de Jesus estavam mortos, exceto João, todos os outros mortos. João, em idade avançada, sendo pastor em Éfeso, foi colocado em um tanque de azeite fervente. Todo mundo conhece a história? Colocaram um tanque de azeite fervendo para matar João. Você imaginou um tanque de azeite borbulhando? Não sobra nada. Você se derrete todo lá. Colocaram João nesse tanque de azeite fervente, pastor. Ele não morreu. Aleluia. Não foi destruído. Nada lhe aconteceu, porque quando Deus tem um plano na sua vida, nada vai destruir. Talvez tem pessoas que é contra você, desejam mal para você, mas se você está servindo esse Deus poderoso, em santidade, procurando fazer o melhor, não porque somos perfeitos, mas nós procuramos a cada dia melhorar, reconhecer o nosso erro, perdoar, amar e seguir em frente, tomando a nossa cruz e seguindo após Jesus. Nenhum mal vai nos destruir. O propósito que Deus tem na sua vida, na minha vida, Ele vai cumprir. Você não será destruído. Amém, irmãos? Pode fazer o que quiser, mas nenhum mal te destrói. O apóstolo João, então, foi deportado para uma ilha perigosa. Nós sabemos, a ilha de Patmos. Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Porque ele pregava a palavra, ele vivia a palavra. Então você também que prega a palavra, você que visita, você tem amor pelas almas, desejando vê-las salvas. Nós somos perseguidos. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos os apóstolos nos dias de hoje. Amém, irmão? Porque esses já foram. E Deus levantou a você, a mim, a cada um de nós, para sermos vidas que proclamam a salvação. Por isso nós somos perseguidos.
e às vezes não entendemos muita coisa, quando as coisas não vão bem, é porque você está sendo perseguido. Eu estou sendo perseguido por causa de quê? Da santa palavra de Deus. Eu quero viver a palavra de Deus, e porque eu quero viver, eu sou perseguido, aleluia por isso. Então, ele foi levado para essa ilha de Pátmos, e quem fosse levado para essa ilha, irmão, jamais sairia com vida. Nessa ilha eram colocados os piores homens terríveis. É para lá que jogaram João. Para quê? Para ele morrer. E quando parecia perdido, tudo perdido, foi exatamente nesse lugar terrível, que o Senhor apareceu para o João. Talvez porque vai ser por aí que Deus vai aparecer para você e te revelar grandes coisas. Amém, irmãos? Na ilha de Pátmos, Deus deu uma ordem para ele, para registrar tudo o que estava ouvindo e enviar às 7 igrejas da Ásia. E nós sabemos, né? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João teve uma visão do Cristo glorificado no meio da igreja, do Cristo que conhece a igreja, a tribulação, a pobreza da igreja, conhece o lugar que a igreja está. João não apenas escuta uma voz na terra, agora João vê o céu aberto, ele vê agora a porta aberta, irmão. E agora ele recebe o quê? Uma convocação. João, sobe para cá e eu mostrarei as coisas que talvez aconteça, não que pode acontecer. Eu te mostrarei, João, as coisas que devem acontecer. E então João tem essa visão do trono, porque a igreja enfrentará situações amargas, a igreja enfrentará uma perseguição terrível, com a abertura dos selos, conhece o livro? O mundo persegue a igreja com o toque das trombetas e Deus faz trazer o juízo ao mundo que persegue a igreja. Então vem 4 inimigos terríveis para atacar a igreja. Quem são eles? O anticristo, o falso profeta, o dragão, a grande Babilônia. Mas antes dessas cenas todas virem acontecer, é necessário que João veja o quê? Ele vê Deus assentado no trono. Aleluia! Ele vê Deus assentado no trono. As regras da história estão em suas mãos. A história não está sem rumo, não caminha para o desastre. A história retumbante de Cristo e da sua igreja. Veja que João vê uma porta aberta no céu. Irmãos, a revelação de Deus, o conhecimento do futuro, não vem de investigação humana, não aparece em virtude de pesquisas humanas, não vem por meio de descobertas místicas. O futuro é revelado por Deus. Não só podemos conhecer o amanhã, se Deus não revelar a nós da sua soberania de Deus e o conhecimento do amanhã. Isso não está nas pesquisas, nos astros, nas profecias humanas, etc. O futuro pertence a Deus e é Deus que vai trazer entendimento do futuro. Aleluia! É curioso que quando João escuta essa voz, dizendo as coisas que em breve devem acontecer, sabe, eu gosto dessa expressão, eu gosto muito dessa expressão, porque não é que as coisas talvez aconteçam. Se os astros forem favoráveis, talvez aconteça. Se os homens talvez cooperarem, aconteça. Se os grandes desse mundo trabalharem bem, talvez aconteça. Não. Deus está dizendo, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Deus é o agente, Ele está por trás. Deus é quem conduz o futuro. O futuro está nas mãos de Deus. Deus está sentado no trono do universo. Veja o versículo 2, coloca o versículo 2 aí. Imediatamente eu achei espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. João estava em espírito. Amém, irmãos? Estão me entendendo? João estava em espírito. Ele vê no céu um trono, e do trono fala do quê? O trono fala de soberania, do controle, de governo. O que o Apocalipse retrata para nós é que cremos no Deus Todo-Poderoso que está no trono, que Ele reina, que Ele governa, que Ele tem o controle. E a grande ênfase desse capítulo 4 de Apocalipse é que Deus é soberano e que Ele está sentado no trono e que Ele tem todo o controle da sua vida, e o controle da minha vida e o controle da igreja. Ele vê tudo, ele tem um controle tudo em suas mãos. João viu o glorioso Deus assentado no trono e ele, veja bem, não descreve Deus. E quando ele vai olhar esse alguém, ele não consta descrever como Deus realmente é.
ele não ousa fazer isso. Ele precisa usar imagens, ele precisa usar figuras, porque a glória, o brilho é muito grande demais. Como ele vai expressar como é Deus? Então ele usa figuras para que o homem possa entender. Então ele vê Deus no seu esplendor, no seu fulgor, no seu brilho. Ele pega duas pedras preciosas. Ele pega a pedra jaspe, conforme o versículo 3. Veja o versículo 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. Então ele pega o jaspe, conforme o versículo 3 diz. Ele pega a pedra sardônio. Jaspe era a pedra mais translúcida, limpa, brilhante. A sardônio era uma pedra vermelha, puríssima. O que ele quer descrever para nós é que o trono de Deus tem as características do diamante do sardônio, a pedra branca que descreve a santidade de Deus. Olha como é isso. Por isso que no céu é tudo ouro, viu, pastor? É tudo ouro, é tudo brilhante, é tudo lindo, não tem escuridão lá. É muito brilho. É muita coisa. A pedra vermelha sardônio descreve o quê? O juízo de Deus. O que ele quer mostrar é que esse que está sentado no trono é santo e justo. É justiça. E um dia tudo isso será julgado. Tudo que acontece aqui debaixo dos panos, encobertos, pecados, injustiças, um dia vai ser tudo revelado. Nada será escondido. Hoje, os governantes, homens grandiosos, escondem tantas coisas. Não é justo. Uma lei injusta. Filhos que morrem. O cara é réu confesso e não acontece nada. Não cumpre a pena. Advogados que defendem um bandido que, sabe, e consegue libertar o bandido. E a mãe que perde um filho, uma filha, por causa de um celular. Um trabalhador. Uma vida não tem preço. A família do bandido recebe benefício e daquele que morreu não recebe nada. E você vê o pessoal dizendo, eu acredito na justiça, porque não podemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Então o povo diz, eu acredito na justiça, porque se você fizer justiça pelas próprias mãos, você pode ser preso, pode fazer besteira. Mas esse Jesus é o nosso advogado e Deus, o nosso juiz. Lá em cima não tem saidinha, lá em cima não tem pagar nada. Lá é sim, sim, não, não. Amém, irmãos? Então Deus é santo, Ele é justo. Vamos ver o versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo. Então o que está acontecendo? Esse que está sentado no trono, que é o nosso Deus, ele é adorado pelos anjos, ele é servido por toda a igreja redimida, ele é adorado por todas as hostes celestiais e pelos seres viventes, ele é adorado por todo o céu, exaltado. O céu proclama e esses seres viventes estão proclamando 3 atributos de Deus. Primeiro, sua santidade. Segundo, a sua onipotência, o poderoso poder. E o terceiro, a sua eternidade, que era, que é e que há de vir. Aleluia! Vamos entender isso melhor? Por que essa repetição? Santo, santo, santo. Por quê? Você vai encontrar outros atributos de Deus, mas você nunca vai encontrar essa ênfase. Amor, amor, amor. Coloquei aqui, justo, justo, justo. Bom, bom, bom. Você não encontra. O amor de Deus é santo. A justiça de Deus é santo. A ira de Deus é santo. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Porque só Deus é totalmente santo. E é isso que os seres viventes estão proclamando, a grande santidade de Deus. Vamos ver o versículo 9? Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os seres viventes, os 24 anciãos, prostrarão-se diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Amém? Então a quem esses seres viventes estão adorando? Aos anjos? Não. Mas o que está assentado no trono. Porque só Ele é digno, só Ele é santo. Um dia, as coisas aqui na terra, irmão, elas vão cessar. Paulo diz, né? Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3.
mas o maior deles é o amor. Aleluia, é o amor. Lá no céu, irmão, não precisa ter fé, nem esperança. Mas lá no céu vai ter o quê? Amor. A fé aqui, a esperança aqui. Lá em cima já foi, pastor Amorim. Lá em cima é só amor. Amém? Aqui nós precisamos de fé, de esperança, para lutar. Eu vou conseguir. As provações virão, mas eu vou conseguir. Eu tenho fé. Hebreus 11:1. A fé é o filho do fundamento das coisas que eu não vejo, mas estou esperando. Eu sei que eu vou conseguir. E sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então eu preciso, enquanto vir aqui, ter fé, confiança, acreditar. Aqui na terra tem profecia, tem pregação. Lá no céu não precisa pregação. Mas lá no céu vai ter o quê? Adoração. Nós nunca vamos cessar de adorar aquele que está assentado no trono. Oh, que coisa linda! Diga glória a Deus. Nós nunca vamos parar de conhecer aquele que está sentado no trono. Nós nunca vamos parar de conhecer aquele que está sentado no trono, porque vida eterna é isso, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo a quem enviaste. O céu não vai ser chato, irmão. O céu não vai ser monótono. Não sei se eu disse uma vez aqui, uma pessoa que trabalhava comigo, uma senhora, ela dizia para mim assim, eu não quero ir para o céu. Eu levei um susto. Luizito, eu não quero ir para o céu. Mas por que não? Não quero. Me explica então por quê, Amélia, chama Amélia. Lá no céu deve ser muito chato, monótono. A ideia que eu tenho do céu é que eu vou ficar sentado numa nuvem branca com uma harpa, tocando, cantando. Só de pensar nisso já estou cansada. Eu tenho que dar risada. Só de pensar, eu com uma harpa na mão em cima de uma nuvem branca, tocando, cantando. Só de pensar, Luiz, eu estou cansada. Falei, não, irmão, no céu não vai ser assim não. O céu, ele é dinâmico. Aleluia. Amém? Você vai adorar, você vai trabalhar, os servos te servirão. Aleluia. Você vai contemplar a face do Senhor, você vai se deleitar nele, você vai conhecer ele, a vontade dele, exultar-se nele, fluir na presença dele. E ele está aqui, a gente não está vendo, mas lá nós vamos fluir na presença do Senhor. Isso nunca vai terminar, porque Deus, ele é inesgotável. Sabe uma pessoa que tem muitos atributos? Nossa, a pessoa tem tanta coisa. Tão bom conversar com essa pessoa, é inesgotável. Deus é inesgotável em seu ser, né? Você nunca chegará um tempo na eternidade e dizer, agora eu já vi tudo, já conheço tudo, não tem mais novidade para mim. Não, o céu é eternamente dinâmico. Os adoradores se prostrarão, os 24 anciãos se prostrarão. Gente, olha a Bíblia, veja o versículo 10, coloca ali o versículo 10, vamos repetir. Os 24 anciãos prostrarão-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno. Aleluia. Todas as pessoas que tiveram uma visão da glória de Deus, irmão, elas se prostraram, elas se curvaram, elas eram tomadas por tamanha reverência da majestade de Deus. Elas não se aguentam. Aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, fala, João, quando viu Cristo na glória, ele caiu como morto, de tanta glória, caiu como morto aos seus pés. Quando Isaías, eu estava pesquisando, viu a santidade de Deus, ele disse, ai de mim, Senhor, o poder do Senhor. Quando Paulo teve a compreensão da grandeza de Deus, ele disse, miserável homem que sou. A grandeza de Deus, a presença do Senhor. Quando nós desfrutamos da presença de Deus, quando você tem uma experiência com Deus, você não fica, meu Deus, a gente não tem palavras. Você já sentiu isso? Teve experiência com Jesus? De vontade de ficar falando com ele mais tempo? Você buscou ele talvez de madrugada, ou no seu carro, e você sentiu uma presença gloriosa, e meu Deus, eu não sou digno, Senhor. Hoje eu disse para o Senhor, Pai, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno. Mas é isso que ele quer de nós. Ele quer que nós reconhecemos que não somos nada, pastor, nada sem a presença de Deus. Eu não vou conseguir proclamar a palavra de Deus com ousadia se eu não tiver comunhão com esse Deus. Se o Espírito Santo não me ajudar, a mim e a você, nós não conseguimos pregar, nós não conseguimos passar o que Deus falou conosco. E hoje eu estou passando
tantas coisas que hoje eu meditei em jejum, em consagração. Até eu olhei o horário do relógio, era para eu dar umas duas, entre das 4 e 5, que eu tenho na igreja lá também oração, né? Aí eu falei, meu Deus, quando eu li o Serginho, eu vi que o Serginho ia das 2, né, Serginho? Dá umas 2. Eu falei, ainda bem que o Serginho estava lá umas 2. Mas porque a gente se... Aí eu peguei, já emendei tudo, né? Aí eu fui na oração dos homens online e já não dormi mais. A gente se envolve tanto com Jesus que perde até a hora. Aleluia por isso. Você está perdendo a hora por uma boa causa, né? Porque você quer a presença do Senhor. E um dia lá na glória, nós, a igreja de Deus, mesmo com um corpo glorificado, irmão, aperfeiçoado, mesmo uma igreja vivendo em corpos imortais, incorruptíveis, poderosos, gloriosos, espirituais, celestiais, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, quando estiverem diante daquele que está no trono, se prostrarão, mais do que se prostram, preste atenção nisso. Esse finalzinho do versículo 10, ele diz, né? E depositarão as suas coroas diante do trono e proclamarão. Eles depositam suas coroas diante do trono. Por quê? Porque só um é digno de ostentar uma verdadeira coroa. Só um é digno de estar no trono. Só um é digno de receber a honra e receber a glória. Eu reconheço que só Ele é digno. Então eles tiram a coroa e depositam a coroa diante do seu trono. Porque tudo vem dele, tudo por meio dele, tudo para ele. Louvado seja Deus. Eu finalizo aqui e peço, por favor, que toda a igreja fiquemos de pé na presença de Deus, não da minha presença, porque o Todo-Poderoso, Ele está aqui, aleluia. Então nós vamos ler junto o versículo 11, coloca o versículo 11 aí, por favor, toda a igreja, vamos ler junto o versículo 11. O Deus Todo-Poderoso está sentado não nesse trono, mas lá em cima, e está nos contemplando, e nós vamos ler junto esse versículo, vamos ler junto? Digno é Senhor de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade foram criadas. Aleluia! Louvado seja Deus. Aquele que adoramos é digno. Aquele que adoramos é o Criador do universo. Aquele que adoramos é o soberano Deus. E nessa sua história, meu irmão, Ele vai conduzi-la a uma consumação, e nessa consumação, você e eu, povo de Deus, igreja de Deus, Deus vivo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você nunca precisa ter medo do amanhã, meu irmão. Não tenha medo, porque o seu Deus, o meu Deus, está sentado no trono, contemplando a cada um de nós nesta campanha. Talvez você veio hoje aqui e pagou um preço um pouco alto, talvez veio cansado, cansada, mas você veio, e aquele está sentado no trono, Deus dos exércitos. Ele contempla a tua vida, não somente a tua vida, mas a tua família. O que você precisa está na mão do Senhor, e só Ele tem o poder de fazer o que é impossível, porque ninguém pode. Hoje o irmão disse para mim, frente a uma situação financeira terrível, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Eu disse, fique firme com o Senhor, porque muitos homens e mulheres chegaram a um tempo que não tinha nem farinha na panela, nem azeite, e Deus multiplicou. Creia nesse Deus que pode a multiplicação.